Pega aí. Venha! O que você quer, menino? Segura aqui. Segura. Ele quer ficar com a gente porque ele quer estar pra cima e pra baixo. Oi, se ficar pra cima e pra baixo, vai apanhar. Olha o bico. Você fez isso? Não. Vai assim pra Kelly. Assim pra Kelly. Ei, vamos orar? Vamos ali orar? Vamos. Ei, vamos aqui, vamos orar. Vou ali. Orar, isso mesmo, gosto desse. Boa noite! Tá fraco. Boa noite! Gostoso agora. Como é bom estar reunidos mais uma noite, né? Vamos, para dar início, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Oremos ao Deus. Maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus, Criador da terra. Estamos aqui, Senhor, reunidos para honrar e glorificar o Teu santo nome. Te pedimos, meu Deus, a Tua presença e a Tua santa alegria, a Tua santa paz aqui no meio de nós, meu Deus. Seja com tudo que for feito aqui, e que tudo que venha ser feito seja somente para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Perdoa para as nossas falhas e é isso que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Todos os dias nós devemos dar testemunho do amor de Deus na nossa vida, às outras pessoas. É isso que nós vamos, né? Vai falar. Nós já cantamos todos a noite aqui, mas fala de alegria. Quem está alegre aqui? Não tem ninguém triste aqui não, né? Na palma? Bem bonito. Vocês. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso ele vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. As mulheres também. A alegria está no coração. Aleluia. Aleluia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. 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 Não tá no vídeo. Tá no vídeo sim. Caleb! Peguei vocês, não foi? Caleb! Eu sou! Vamos ficar em pé e vamos cantar? Eu creio que vocês sabem. Eu creio que vocês já sabem. Então o Júnior e a irmã, vamos deixar ele começar? Eles começar? Vamos lá? Eu quero ver só vocês. Bem bonito, aquele coral. Eu não serei aquele Pode estar mais bonito. apenas por ouvir. Tua palavra. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. Isso. Vamos lá? Vamos ajudar eles? O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão recebi. Vocês. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou. O teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. As águas.
mas eu renasci, recebi um chamado pra servir. O que mais? Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois este é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. mais uma vez. Só me resta dizer, eu vou. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, viu? Poder sentar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. E mais uma noite nós queremos ouvir a tua voz através do teu servo, que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre ele. A boca é dele, mas a palavra é tua. Então, por favor, permaneça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Minha secretária não veio hoje. Boa noite! Tá todo mundo animado, que bênção, que maravilha, meu Deus do céu. Vocês são lindos, sabia? Você sabia que Jesus ama todos vocês aqui? É por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão aqui, porque Ele traz vocês, o Espírito Santo traz vocês para cá, para que vocês recebam a bênção de Deus, para que vocês recebam esse abraço glorioso, misericordioso do nosso Deus, esse Deus maravilhoso que só pensa na nossa felicidade. Você quer ganhar presente? Eu também quero. Minha secretária não veio hoje. Venha, aquela já levantou a mão ali. Quando eu disse minha secretária não veio hoje, ela estava assim. É? Muito bem. Como é seu nome? Hein? Seu nome? Yara. Yara. Yara é o nome da mãe da minha secretária, sabia? Escolha um brinde aí para entregar ao contemplado ou à contemplada. Lá, pode pegar o brinde. Escolha. Quer dizer o nome? Quer ler? Tá difícil? Meu óculos nem pra mim tá servindo, quanto mais pra você. Mora na casa 249. Ele parece comigo.
É porque tá com a mesma camisa. Rua Manuel Sátero de Menezes, 249. Tá olhando pra mim agora aí. Everaldo! Cadê a fotógrafa? Entregue o presente a ele. Parabéns. Cadê as palmas? Deus te abençoe. Vamos tirar foto. Tira foto. Vamos pegar, tira foto. Tira foto. Aí. Beleza. Pega outro brinde aí. Não vou balançar o que você está pedindo, não, porque não sabe você, né? Aí vão dizer que é maracutaia. Mas eu tô mexendo. Só que não saiu você, saiu foi prenda, né? Sua irmã. Que suspense, né? Conceição, aê! Conceição Correia. Foto. Último. Não, peraí. Vou levar isso pra mim. Minha esposa disse que tá precisando de um negocinho desse assim, tá? Não? Tá não? A senhora tá? Vou ficar pra depois, viu? É melhor ir lá no centro e comprar um. É tudo sábado. Júlia Gabriele. Júlia Gabriele! Aê, palmas pra ela! Vamos pra foto. Beleza! Amanhã tem mais. Agora nós vamos louvar o nosso Deus. Quem é o louvador da música especial? Pronto. Que Deus te abençoe, meu querido. Boa noite. Ele venceu, ele não veio como Deus, ele veio como homem, ele não pecou em nada. Eu vou chorar pra Deus. Boa noite! Que bom que mais uma vez vocês estão aqui, hein? Vencendo o cansaço, para muitos vencendo essas ladeiras. Essa ladeira não facilita a vida de ninguém, viu? Pessoal, os meninos de 8 anos, ó, liberados. Com calma, pessoal. Devagar, moto. Crianças. Essa daqui quer levar até a cadeira. Mas não deixa a sandália, leve sua sandalinha. Você quer descer? E aí, ok? Peraí, tio. Quer descer? Ele viu a menina correndo. Quando as crianças saem, esvaziam aqui o espaço que só, hein? Agora vai. Ok? O pessoal que estão sentados em pé aí, no fundo aí, ó, se quiserem sentar aqui na frente, tem muito espaço, tá? Caiu sua fichinha. Pessoal, é sempre... Ô Vitinho. Por que não deixou ela lá? Deixa ela lá. Ela não quer ficar lá com as crianças?
Ah, para casa. Pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma vez o estudo da palavra. Não sei quantos de vocês estão entendendo ou estão gostando, mas eu acredito que a presença de vocês aqui constante nessas noites é provando que estão gostando, estão entendendo alguma coisa, né? Tem muita diferença. Porque se não tivessem entendendo, o som aqui, som, eu te vejo. E o doce Ok, claramente som. que é azul a cor da garrafa. Ok. Então a presença de vocês aqui todas as noites, eu entendo que é porque vocês estão gostando e estão aprendendo. Se não estivesse aprendendo e nem gostando, não voltariam. Mas que bom que vocês estão voltando. A nossa programação só acontece por conta de vocês, tá? Pela presença de vocês. Nós já estamos na reta final da nossa programação. Nós estávamos previstos para terminar aqui no domingo, mas nós vamos ter que antecipar um dia mais. Nós vamos ter que terminar aqui no sábado à noite, tá bom? Sábado à noite será um dia especial. Sábado à noite nós teremos aqui batismos, aqui para a honra e glória do nosso Deus. Quem nunca presenciou um batismo vai poder presenciar. De repente, quem queira se batizar vai poder se batizar e por aí vai. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos. Som, ok? Eu gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos para a gente fazer uma oração. Pode ser? Vamos orar. Vamos pedir a nosso Deus que nos dê sabedoria para entendermos a mensagem dessa noite. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, te damos graças porque estamos aqui na Tua presença para estudarmos um pouco mais da Tua palavra nesta comunidade. Ó Deus, também estamos aqui para te pedir perdão pelas nossas falhas. Com certeza temos pecados constantemente. Hoje, durante o dia, provavelmente cometemos muitos pecados. Às vezes nós pecamos até mesmo sem ver e perceber. Porque, infelizmente, estamos acostumados a cometer erros. E por isso estamos aqui para te pedir, ó Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas. Venha abençoar esse povo que está aqui presente. Abençoar esse povo que está ouvindo nas suas casas, nas calçadas. Que a tua mensagem possa alcançar todos os corações aqui nesta noite. Que nós possamos entender mais uma vez a tua palavra nesse momento que iremos abri-la. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estudamos ontem, foi sobre o quê? Ontem nós estudamos sobre o quê? Quem é que se lembra? Estudamos sobre o quê? Os visitantes. Estudamos sobre... Quem é o visitante que vai responder sobre o que nós estudamos ontem? Os 10 fundamentos? O senhor vai ganhar uma Bíblia amanhã, dos Calebs. Vou trazer uma Bíblia para o senhor. Tá bom? Quem tivesse respondido ia ter ganho essa Bíblia. Mas se preparem que daqui para terminar a programação eu vou fazer outra. E quando eu fizer, vou poder ganhar essa Bíblia. Você está precisando? Vai ganhar uma também. Pessoal, olha, quando a gente terminar a programação, nós vamos fazer de tudo aí. Para quem não tiver sua Bíblia, a gente dá a Bíblia para vocês. Tá bom? Pode ser assim? Essa do Caleb é dele. Porque todo Caleb... Essa é do Caleb? Deixa eu ver aqui. A Bíblia do Caleb, ela é diferente. Ela tem... É os microfones? Será que são todos? As Bíblias do Caleb, elas são diferentes. Tá? Mas o importante é que toda a Bíblia é válida. Só vai mudar a capa. Mas a Bíblia, o conteúdo é o mesmo. Esse aqui é o importante. Tá bom? É isso? Ontem nós estudamos sobre a lei. Vocês se lembram que ontem nós estudamos sobre os mandamentos? E eu falei com vocês o seguinte, ó. Os mandamentos de Deus, muitos ensinam de que não são mais válidos. Porque hoje a Bíblia é resumida, os 10 mandamentos de Deus é resumido em 2. Porque Jesus disse que os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Só que eu mostrei a vocês que Deus falou isso, que Jesus falou isso, por quê? Porque os mandamentos, resumidamente, esses 2 mandamentos, Deus e o próximo. Quando você lê do primeiro mandamento ao 4º mandamento, está se referindo a Deus. Do 5º mandamento
ao 10º mandamento está se referindo ao próximo. Então, somente por isso é que Jesus falou, ame a Deus e ame ao próximo. Mas não significa dizer que os mandamentos não são válidos. Essa ideia e essa cultura de dizer que os mandamentos é do tempo de Moisés, isso é algo diabólico, não é de Deus. Infelizmente, muitas religiões ensinam isso, a grande maioria ensina isso, que eu acredito que talvez não seja nem por mal, mas seja por falta de orientação bíblica, inclusive de quem está à frente administrando e ensinando. As pessoas precisam entender e compreender melhor para poder ensinar melhor. Ontem eu mostrei para vocês que do Gênesis ao Apocalipse o mandamento é válido. Do Gênesis ao Apocalipse nós somos regidos pela lei de Deus. Que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Porque se não fosse a lei nós não conheceríamos o pecado. Então a lei e a graça andam de lado a lado, porque a lei serve para mostrar e condenar. E a graça serve para nos redimir, nos restaurar, nos salvar. Ok? Sem a graça não existiria lei, não precisaria existir a lei. Sem a lei, teria que existir a graça, porque pela lei nós seríamos condenados, porque todos pecam. Não é assim? Compreendido aqui? Vocês se lembram dessa passagem que nós começamos ontem? Eu tenho um estudo aqui com vocês. Esse estudo aqui é o divisor de águas. Esse estudo aqui é o divisor de águas. O porquê que existe tanta religião no mundo. Eu já falei a vocês o seguinte, ó. O problema é que Deus, ele sempre exige uma renúncia de alguma coisa, de alguma forma. E essa renúncia que Deus pede que nós possamos fazer, ele não, na verdade ele não exige, ele pede. Cada um faz se quiser, tá? E quando ele pede que a gente guarde os seus mandamentos, ele não está ordenando, mandando, ele está dizendo, é melhor que vocês guardem, porque se vocês guardarem, acontecerá isso e isso com vocês, vocês terão direito à salvação. Se não fizerem ou tentarem fazer aquilo que eu peço, é a escolha de cada um individual, pessoal. Deus respeita. Ele respeitou a decisão até do próprio Satanás no céu, criou intriga no céu, nós já estudamos sobre isso, e Deus respeitou a princípio, depois, quando todo mundo se posicionou, foi expulso do céu. É assim que funciona. Nós começamos ontem lendo essa passagem, que eu vou começar também hoje com ela de novo, porque o assunto é contínuo. Nós mais uma vez vamos continuar falando sobre a lei. Só que dessa vez em um mandamento específico. Em um mandamento específico. Por quê? Por quê? Porque por detrás de tudo isso há um plano satânico, fazendo com que você ache que não, eu acredito que os mandamentos são válidos. Esse ensinamento que os mandamentos de Deus não é válido, eu acredito. Só que você pode ser enganado por outra leva de pensamentos. Qual é? Os mandamentos são válidos, mas eu não preciso guardar todos os 10. Eu posso guardar só esses daqui, alguns. É a mesma coisa de repente você dizer o seguinte, eu quero mudar de vida, eu quero levar um estilo de vida diferente. Veja bem, como é o ser humano. Eu quero levar um estilo de vida diferente, eu quero mudar um pouco a minha vida. Eu vou procurar uma religião, para ter um encontro melhor com Deus. Aí você vai procurar uma determinada religião, e você chega naquela região, vê que o que ele ensina é realmente o que Deus está pedindo, é o que está na Bíblia, mas você diz, não, mas aqui essa religião não permite esse costume aqui que eu tenho, eu não quero abrir mão desse costume. Você queria mudar de vida, mas no momento que foi até um local e foi instruído biblicamente que não pode ser assim, já desistiu, porque exigiu de você mudar algum costume velho que você tinha, e nem sempre queremos abrir mão dos nossos velhos costumes, dos nossos velhos ensinamentos. Porque infelizmente nós fomos ensinados a vida inteira, infelizmente pela grande massa, de forma contrária. E sempre nós somos tendenciosos a ir para onde a maioria vai. Nós somos tendenciosos assim. A maioria está indo, então eu estou indo por aqui porque aqui deve ser o certo. Mas se lembrem de uma coisa, se lembrem que nós lemos que após o milênio a Nova Jerusalém vai descer. Se lembram desse estudo? Após o milênio a Nova Jerusalém desce. E quando chegar aqui, todas as pessoas que estavam mortas irão ressuscitar. E a Bíblia diz que o número das pessoas que vão ressuscitar é como a areia do mar. Dentro da cidade, a cidade conseguiu comportar as pessoas. Então já sabe que a quantidade de pessoas não é esse absurdo que está no lado de fora. Então nem sempre a grande maioria está certa. Tá? Então é preciso você estudar e você chegar à sua conclusão.
Não se deixe ser levado e ensinado pelo que as pessoas estão ensinando, porque as pessoas podem estar sendo usadas não por Deus, para levar você a um pensamento, a um ensino que não é de Deus. Aí quando nós vamos lá para a primeira passagem que nós estudamos ontem, hoje eu quero ler com vocês aqui 1, 2, 3, 4 passagens que não estão no estudo. Vocês vão abrir essas 4 passagens. A dos estudos, para a gente ganhar tempo, nós vamos ler aqui, tá bom? Abram aí, primeira passagem, está lá em Tiago 2,10. Tiago 2,10. Será que era essa mesma primeira passagem? Tiago 2,10. Abram aí. Tiago 2,10. Na realidade, essa não era a primeira passagem, não. Abram aí Tiago e deixem guardado aí. Deixem com uma folhinha dentro. Pega o estudo de vocês, abram Tiago e já deixa a folha dentro. Depois vocês vão aí para... Depois vocês vão aí para Romanos. Tá bom? Eu vou esperar vocês. Vocês vão abrir Tiago. Vão colocar o estudo de vocês dentro da passagem de Tiago. Aí depois vocês vão dar uma folheada um pouquinho antes, que vai estar lá Romanos. Um pouco antes vai estar Romanos. Acharam Tiago? Coloca o estudo dentro. Feche e agora abram Romanos. Romanos capítulo 7. Eu preciso que vocês entendam e compreendam esse esboço que precisa ser feito para entenderem o estudo dessa noite. Romanos, ou Tiago? Romanos capítulo 7. Eu li ontem, mas eu percebo que tem algumas pessoas novas nessa noite e eu preciso mais uma vez começar com essa passagem. Eu preciso começar com essa passagem. Conseguiu achar as duas? Vocês duas estão afiados na Bíblia, né? E aí, conseguiu? As duas? Ótimo. Preste bem atenção. A lei de Deus me escraviza. A lei de Deus escraviza as pessoas. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia diz. Vocês precisam entender para que é que serve a lei. A lei para o homem de bem, para a mulher de bem, ela é uma proteção. A lei só não funciona muito bem para quem vive quebrando a lei, transgredindo a lei, fazendo coisas que não devem. Porque se ficar transgredindo a lei, quebrando a lei e as regras, vai para a cadeia. Mas para o homem e a mulher de bem, a lei é boa, ela serve de proteção. A lei de Deus funciona da mesma forma. Da mesma forma. Só que com uma pequena diferença. Nós nos acostumamos a errar mais, espiritualmente falando, do que acertar. Então por isso nós achamos que a lei de Deus é praticamente impossível de ser guardada, mas não é. Deus não pediu a pior parte, Ele pediu a mais fácil. Matar é mais difícil do que ficar sem matar. Roubar é mais difícil do que você ficar sem roubar. Então Deus não pediu a parte mais difícil, Ele pediu a parte mais fácil. Nós só que complicamos tudo ao longo da nossa história. Quando vocês chegam em Romanos 7, versículo 12 diz o seguinte, veja o que a Bíblia diz. E se lembrem que isso aqui é Novo Testamento, tá? Se de repente alguém diz, essa história deles, desses mandamentos, desses Caleb, desse povo, desses adventistas, é só do Velho Testamento. Não, nós estamos falando Novo Testamento, ok? Nós vamos estudar algumas passagens do Velho só para complementar. 7, versículo 12 diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento de Deus é santo, justo e bom. Nós lemos isso ontem e estou repetindo hoje. A Bíblia está dizendo que a lei é santa, justa e boa. Para quem? Para quem? Para as pessoas que querem fazer o que Deus quer. Para as pessoas que não querem fazer o que Deus pede, aí a lei começa a ficar ruim. É a mesma coisa para aquelas pessoas delinquentes que vivem quebrando a lei. A lei não funciona para eles, é ruim. Porque fica impossibilitando deles fazerem o que querem fazer. Então a lei serve para nos colocar no trilho, nos colocar em uma direção. Entendido aqui?
Agora vocês vão lá para aquela passagem que vocês abriram. Tiago 2,10. A lei é santa, justa e boa. Tiago 2,10 diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda. Aí começa a complicar as coisas. Percebam? Isso aqui é um plano, isso é um plano satânico aqui, ó. Preste bem atenção, a Bíblia está revelando o plano de Satanás aqui. Veja aí. Aquele que transgride um é culpado de tudo. Já conheciam essa passagem da Bíblia? Ou para você ela é nova? Então veja o porquê é importante que você mesmo estude a Bíblia e você mesmo entenda e você mesmo chegue às suas conclusões. Preste bem atenção aqui. Olha, o plano dele, o plano de Satanás não é fazer com que você transgrida os 10. Pessoal, aqui, ó. Aqui. O plano dele não é fazer com que você transgrida os 10, é fazer com que você transgrida 1. Porque no momento que você transgride 1, você transgride os 10. Os 10. Esse não é o problema. Porque de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde, um ou outro nós vamos transgredir. O problema, sabe qual é? É ele colocar na sua cabeça que aquele que você está transgredindo não precisa guardar. Aí você fica transgredindo a vida toda achando que está fazendo a coisa certa porque está guardando 9. E aquele 1 você está transgredindo porque acha que não precisa. Começa a entender, vocês começam a entender a complexidade disso aqui? Eu preciso que vocês entendam esse esboço, porque se vocês não entenderem, vocês não vão compreender o restante. Ele precisa somente fazer com que vocês achem que vocês podem escolher os mandamentos que querem seguir. O que Deus quer é que vocês sigam todos os 10 que Ele deu. Aquele que você acha que deve seguir e abandona o restante, isso aí, daí para frente, já é plano do inimigo. Porque uma vez transgredindo um, você transgride todos os 10. Eu tenho mais 2 passagens para ler com vocês. Agora nós vamos ler Romanos, Isaías. Não, abram logo em Êxodo. Abra logo em Êxodo, que é o mais fácil. Aí quando abrir Êxodo, vocês vão colocar estudo dentro de Êxodo e vão dar um pulo para Isaías. Vamos lá. Isaías é 58. Êxodo é capítulo 20. Isaías 58, versículo 13. O nosso estudo de hoje é sobre o mandamento esquecido. Entre todos os 10, 13, de Isaías. Entre todos os 10, teve um mandamento que esse ficou esquecido. E esse é o plano do inimigo. Ele não quer que você guarde, ou que fique transgredindo os 10. Não. Ele quer que você guarde 9. Mas somente em um, ele não quer que você ache que precisa guardar. Porque uma vez transgredindo esse 1, você transgride todos os 10 inocentemente. Sem saber. A Bíblia precisa te ensinar isso. Hoje vocês precisam entender isso. Porque a ideia dele é fazer com que você não vá para o local de onde ele saiu. E a Bíblia diz, se lembra uma passagem que eu li ontem para vocês, eu quero que vocês completem. Preste bem atenção. Se me amam, guarde os meus mandamentos. Nós lemos isso ontem. Qual é a prova de amor para Deus? Se você diz que ama a Deus, você deve guardar os... Se lembra que nós lemos isso ontem? Nós lemos isso ontem. Aí vocês chegam em Isaías. Isaías 58, meu Deus. 58, 13. Diz o seguinte, ó. Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé. Preste bem atenção à complexidade dessa passagem aqui. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, a Bíblia chama o sábado de santo dia. Meu santo dia. Então a Bíblia já chama o sábado de dia santo de quem? De Deus.
Nem em todo local, preste bem atenção aqui, nem em todo lugar vocês vão encontrar esse ensino. Porque as pessoas ficam pulando passagens como essa para que vocês não entendam. Mas uma vez estudando a Bíblia, decidindo estudar, vocês têm que entender isso aqui. Porque isso aqui é critério para a salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os... E os mandamentos de Deus são 10. E Satanás já sabe que uma vez você transgredido um, você transgride todos os... É Deus pedindo para que você guarde os 10 e ele dizendo só guarde 9, 8, 7, seja lá for, aquele mais. No restante, Deus é amor. Mas se lembrem que além de amor, ele também é justo. E ele avisou. Uma vez avisado, cada um toma a sua decisão. 58:13. Se desviares do teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aqui já começa a dar um ensino, uma forma de como devemos guardar o sábado. Deixando de fazer tudo que é da nossa vontade no sábado. Como assim? No sábado é um dia da gente se voltar para Deus, para nossa família e para Deus. Pregar o evangelho, ajudar as pessoas. Sábado é o dia de fazer o bem. Aí a Bíblia já começa ensinando o que é que deve ser feito. E aí diz, ó, se vocês guardarem esse dia, que é o meu dia, aí ele diz, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque quem disse foi eu mesmo. Precisa explicação melhor do que essa? A Bíblia está dizendo, se você realmente guardar esse dia que é meu, eu te farei herdar essa herança que eu te prometi. Qual foi a herança que ele prometeu? Já estudamos. A vida eterna. A gente poderia finalizar já por aqui, mas eu quero provar para vocês hoje, no mínimo, umas 20 passagens que o sábado é o dia a ser guardado e que o mundo ensina que não. Vocês têm que aprender isso de uma vez por todas, porque esse daqui é o mandamento esquecido. Aí vocês vão lá para Êxodo. Abra Êxodo. Êxodo capítulo 20. Versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Encontraram? Olha lá, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Parem aqui. Vocês já ontem nós lemos todos os 10, não foi? E você já conhece os mandamentos de Deus, não conhece todos os 10? Todo mundo sabe os mandamentos. Em mais algum outro mandamento, dentre todos os 9, existe alguma observação igual a essa? Preste bem atenção. Todos os outros é não mate, não furte, não adultere, honre teu pai, honre tua mãe, não cobice, é assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Quando chega no quarto, ele diz, lembre-se. Por que esse lembrete? Será que, eu acredito que provavelmente vocês nunca perceberam isso, né? Por que esse lembrete? Deus é conhecedor do meu futuro e do seu futuro. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe se realmente essa decisão que vocês estão dizendo que querem de adorar a Deus é verdadeira ou não. Ele conhece isso. E no momento que ele chega aqui e diz, lembre-se, é porque ele já sabia que mais cedo ou mais tarde a gente iria se esquecer. É a mesma coisa de você mandar um filho seu ir para um determinado local e dizer, olha, lembre, não se esqueça de trazer o açúcar quando ele vai para o mercadinho. Por quê? Porque a tendência do seu filho é no meio do caminho ele se esquecer. Aí você, como mãe, como pai, diz, lembre-se, não se esqueça. Por quê? Porque não existe essa observação em todos os outros 10. Por que não existe essa observação nos outros 10? Porque a tendência dos outros 10 era com que Satanás não trabalhasse para que a gente se esquecesse. Mas no sábado ele trabalhou. É tanto que o dia popular mundial não é o sábado, é o domingo. São poucas as religiões que ensinam que o sábado é o dia do Senhor e deve ser guardado. Agora preste atenção uma coisa. Se lembre que em nenhum momento nós estamos aqui falando sobre igreja. Independente da sua igreja e da nossa igreja. Independente de onde você cresceu,
do ensino que você teve e do ensino que você está tendo agora. Nós não estamos se referindo a igreja nenhuma até agora. Nós não falamos nada sobre isso. Vai chegar um momento que nós vamos estudar características da igreja verdadeira. E vocês é que chegam às suas conclusões. Provavelmente, eu acho que amanhã. Mas no dia de hoje, o que nós estamos falando aqui com vocês é que esse lembrete vem direto do próprio Deus. Não é a igreja que está dizendo, é a própria Bíblia. E aí ela continua, ó. Passa aí. Tá resumido, né? 20, versículo 8. Eu vou ler por aqui pela Bíblia. Acompanha aí, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Existe coisa mais clara? Preste bem atenção aqui, ó. Durante 6 dias vocês vão trabalhar e fazer tudo o que vocês quiserem. Mas nesse dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí ele diz, ó, mais coisa, ó. Não farás nenhum trabalho, nem tu. Não vai trabalhar, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem qualquer pessoa que esteja dentro da sua casa nos seus cuidados. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque sua casa, sua regra. Você lembra que eu falei sobre isso? Eu não posso chegar com todo o mau costume que de repente eu possa ter, chegar na sua casa e querer agir da mesma forma. Se você é uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, quem está dentro da sua casa primeiro precisa te respeitar, respeitar as suas regras. É assim que funciona. E a Bíblia ensina a fazer assim. Aí ele está dizendo aqui, não trabalhe nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem as tuas, os teus servos das tuas portas para dentro. E aí ele diz, ó, porque em 6 dias, por que não deve trabalhar? Preste bem atenção. Porque em 6 dias o próprio Deus fez os céus e a terra. Se Deus teve tempo para fazer o céu e a terra, você tem tempo suficiente para fazer o que você precisa fazer para no sábado parar. E ele dá justificativa. Se Deus teve tempo para criar tudo, você também tem que dar seus pulos e se virar. Se quiser fazer o que Deus pede. Ó, e aí diz, ó. E o 7º dia, Deus fez tudo e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é um dia santo. Precisa de passagem mais clara do que essa para entender? Mas nós vamos ter. Nós vamos continuar. Olha, eu vou lembrar a vocês uma ocasião que vocês sabem, até pelos filmes que tem em qualquer lugar. Jesus morre na cruz. Jesus morreu na cruz. Aí vai lá as mulheres para colocar perfume no corpo de Jesus. Todo mundo sabe disso, até as crianças se perguntar. As mulheres foram perfumar o corpo de Jesus. Quando foi chegando no horário do pôr do sol, porque a Bíblia diz que um dia termina de um pôr do sol a outro pôr do sol, aí veio o homem com costume, não sei de onde, e colocou meia-noite. Qual é a diferença de meia-noite para 11 horas para 1 hora? A noite é a mesma. De acordo com a Bíblia, o dia é para terminar de um pôr do sol a outro pôr do sol. O sol se põe, começa um novo dia. No outro dia, quando o sol se põe, aquele dia terminou e começa um novo dia. Aí no filme de Jesus, que todo mundo assistiu, desde as crianças, vocês vão vendo lá, vocês percebem que as mulheres foram colocar perfume no corpo de Jesus, que era um costume. Quando as mulheres foram chegando próximo à sepultura de Jesus, perceberam que o sol ia baixando. E as mulheres disseram, eita, o sábado está chegando, vamos voltar, para no domingo a gente ir balsamar o corpo do mestre. Gente, a gente está falando em colocar perfume no corpo do próprio Deus. E nós estamos falando da mãe do próprio Deus, aqui na terra. E elas encontraram um problema em colocar um perfume no corpo dele, porque de tão respeito elas tinham pelo dia do Senhor. O sábado é para ser um dia de descanso. Por que um dia de descanso? Porque se dependesse de mim, eu trabalharia de domingo a domingo. Como aquele encarregado que eu falei a vocês lá da minha história. Porque a demora você está precisando de uma grande e tem oportunidade. Se tiver, você vai entrar fechado. Não vai ter tempo nenhum, nem para sua família, nem para você, nem para ninguém. Imagina para Deus. Que sua família, seus filhos estão do seu lado. Você não tem tempo? Imagina para Deus, que é através da fé que você acredita nele. E temos que colocar Deus em primeiro lugar. Vocês começam a entender isso aqui? Então, Deus sabendo que
o ser humano não teria dia específico para o adorá-lo com qualidade, Deus disse, olha, trabalhe em 6, mas nesse 7º pare. E o 7º ele diz, sábado do Senhor, teu Deus. Vocês começam a entender o plano de Satanás? Quando quem transgride um, transgride todos os 10. Então não adianta você ser orientado, ser ensinado pelaquela pessoa que você admira, independente da religião, em dizer que o mandamento de Deus só foi no tempo de Moisés, porque isso não é verdade. Ele está faltando com a verdade. Porque os mandamentos foi do Gênesis ao Apocalipse. Moisés nunca sonhava em existir no Gênesis. Era Adão e Eva e os filhos. E os mandamentos de Deus já existiam lá. Agora nós vamos ler, relembrando essa passagem, só mais um detalhe. Uma vez entendendo que o sábado é dia de descanso, preste bem atenção numa coisa. Nós já estudamos sobre a morte. Você lembra o estudo sobre a morte? Você lembra que eu venho repetindo a vocês que quem perde um dia, de repente pode não entender, porque tudo está ligado? É uma sequência. E no dia do estudo da morte, nós estudamos que a morte é um sono. O que é um sono? Descansa. Quem está dormindo está descansando. Então a morte é um sono. Para Deus, a morte é um sono. Aí nós encontramos Jesus morto na sexta-feira. As mulheres não colocavam perfume no corpo de Jesus. Quando chega no sábado, Jesus morre na sexta. No sábado ele não ressuscita. Preste bem atenção aqui. No sábado ele não ressuscita. Ele deixou para ressuscitar em que dia? Qual foi o dia que ele descansou, já que a Bíblia diz que a morte é um sono, um descanso? Vocês começam a entender que até no próprio sábado o próprio Deus descansou. E deixou para ressuscitar num dia normal, no início da semana, no domingo. Mas as pessoas começam a complicar as coisas e dizer, não, o domingo é santo porque Deus ressuscitou no domingo. Mas onde está na Bíblia dizendo que o domingo é santo? Uma só passagem. Em toda a Bíblia. Vocês não vão encontrar. Em nenhum lugar. Dizendo que o domingo é o dia a ser guardado. Vocês começam a entender o porquê há necessidade de a gente de verdade estudar a Bíblia. Porque no momento quando você sai de casa para escutar de repente um tagarela assim como eu, numa determinada igreja, vocês vão encontrar lá alguém falando, Deus é isso, Deus é aquilo, ensina isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia é aquilo, mas não está indo lá, na Bíblia. E você está acreditando, porque admira aquela pessoa, que o que ele está falando está na Bíblia. Só que você precisa comprovar que o que ele está falando está ali. Porque se não estiver ali, aquela palavra não vem de Deus. Está vindo de alguém para te enganar, e nós sabemos quem é o enganador. Então, independente do que você acredita, do que você foi ensinado, se você diz que realmente quer fazer o que Deus pede, o que Deus pede é isso aqui. A decisão está em vocês, em fazer ou não. Eu tomei minha decisão, cada um toma a sua decisão, em particular. Tá? Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ler aqui, porque a gente já perdeu um bocado de tempo. Perdeu não. A gente já usou um bocado de tempo aqui nessas passagens. Perdão aí, pela expressão errada. Olha, de que dia Jesus afirmou o seu Senhor? Da agora para frente só o Novo Testamento. Para de repente alguém dizer, não, isso aí é coisa do velho. Vamos no Novo Testamento, Mateus é novo, não é isso? Mateus 12, 8 diz assim, olha, porque o Filho do Homem é Senhor do... Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então Jesus é o Senhor de quem? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus, de que dia Jesus afirmou que é o Senhor? Sábado. Vamos para a próxima? De acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Me diga uma coisa. Quando Deus criou o sábado, quando Deus criou o mundo, ele precisava descansar. Ele estava cansado de quê? Porque ele chegou primeiro que Deus não se cansa de nada. Já começa por aí. E segundo, que é muito fácil eu sentar numa cadeira e dizer aqui, olha, meu irmão Everton, vá ali e arranca essa tenda. Oi, bota a tenda. Bota a televisão. Arrume o som. E eu estou aqui sentado, só dando ordem. Aí quem está se cansando sou eu ou ele. Parecido foi com Deus. É claro que de uma forma santa. Deus chegou assim e disse, haja luz. E a luz aconteceu. Aí Deus foi embora. Isso foi no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, Deus disse, haja o firmamento. Eu não sei nem se foi essa sequência, mas eu só estou dando exemplo. Haja o firmamento. Haja os animais.
haja os animais, da água, da terra, e por aí foi. Deus só foi dizendo, haja, haja, e tudo foi acontecendo. Aí eu te pergunto, a pergunta é, de acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Será que foi de Deus? Vamos lá? Marcos 2, 27 diz, ó. E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Primeiro, antes do sábado veio quem? O homem. O homem foi criado, depois que o homem foi criado, Deus deu o sábado. Aí a Bíblia diz, ó, o sábado foi estabelecido, ou foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o sábado é um dia de presente, de benefício para quem? Para o homem. Para que o homem, de uma vez por todas, receba uma ordem divina dizendo, descanse nesse dia, é uma ordem minha, se você quiser aceitar. Mesma coisa de um pai. O pai dá ordem ao filho, o filho aceita se quer. Mais na frente, eu tenho um amigo que diz assim, olha, eu não saio de casa. Se eu for sair de casa e minha mãe disser o seguinte, não vá, eu não tenho dinheiro que faça sair de casa. Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, porque minha mãe disse que não era para eu sair. Se eu sair, eu vou quebrar a cara. Vai acontecer qualquer coisa no meio do caminho, mas eu não saio. Eu só saio como ela diz, saia. Ele já é pai de família, já velho. Mas ele é cismado com isso e é de verdade. Porque geralmente assim, quando um pai ou uma mãe diz não faça isso e tema, mas cedo ou mais tarde vem o problema, vai quebrar a cara de algum jeito. Então é melhor ouvir o pai e a mãe. Aí a Bíblia diz aqui, ó, o homem foi feito por causa do sábado. Para quê? Para que descansasse e lembrasse do seu Criador. O que foi que Deus fez antes de estabelecer o sábado? Toda a criação. Então o sábado é um dia para a gente se lembrar de Deus que criou tudo e também nos criou. Então o Senhor, Deus é o Senhor do sábado. E o sábado foi feito para nós. Se Ele é o Senhor do sábado e o sábado foi feito para nós, é para que o sábado haja uma ligação entre nós e o nosso Criador. Existe dificuldade em entender isso aqui? A dificuldade está em fazer. A dificuldade está em você decidir fazer. Tá? Eita, tem não, né? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês estão vendo todo esse pessoal que estão de azul e Caleb? Ninguém aqui trabalha no sábado. Olha, todos os Calebs, esses que são batizados, nenhum trabalha no sábado. Aí se você acha que, preste bem atenção aqui uma coisa, para que vocês entendam. Eu não estou mandando ninguém sair daqui e dizer não vou mais lá trabalhar não, porque você está forçando a trabalhar no sábado. Eu estou revelando a vocês o que está na Bíblia, daí para frente é com vocês. E o que é que acontece? Todos nós temos essa dificuldade. Mas todo mundo aqui conseguiu uma saída porque Deus providenciou. É fácil fazer o que Deus pede? Nem sempre é. Porque é Deus pedindo uma coisa e o mundo trabalhando de outra. Então percebam, todos nós temos dificuldades. Mas nosso Deus, Ele sempre providenciou o nosso sustento. Eu disse a vocês que fazer o que Deus pede, exige de você uma renúncia. E nem sempre renunciar aos nossos velhos costumes é fácil. Seria muito mais fácil se o mundo não tivesse caminhado para muito longe do ensino de Jesus. Já pensou se todo mundo guardasse o sábado? Tudo seria mais fácil. Mas do contrário, aquele que tenta fazer o que Deus pede, esse é perseguido. Entende? Porque no momento que você chegar para um patrão, se de repente você não der uma solução para ele, dizer, não vou mais trabalhar no sábado, mas em compensação vou te trabalhar uma hora mais, posso vir no domingo aqui quebrar o seu galho, qualquer coisa, seja lá o que for, qual a sua ideia. Ele vai chegar para você dizendo, então não quero não. Então eu vou arrumar outro. Por quê? Porque infelizmente o mundo se distanciou dos princípios de Deus. Se Deus pediu assim, o mundo foi caminhando para longe. Se fosse tudo na direção, tudo ficaria muito fácil. Aí no momento que você decide guardar o sábado, você é perseguido porque você é contrário ao mundo. Só que você não tem culpa se a grande maioria está indo pelo caminho errado. Se lembra que os perdidos serão como areia do mar. Então a grande maioria, na maioria das vezes, sempre está indo para o lado errado. É quando você vê uma maior parte caminhando para... Tenha medo.
tenha medo. Aí a Bíblia diz lá, ó, ele é o Senhor do sábado. De acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Do homem. Próxima pergunta. Qual era o costume de Jesus ao sábado? Olha, qual era o costume do próprio Criador no sábado? Lucas 4,16 diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga segundo seu costume e levantou-se para ler. O que é sinagoga? Uma igreja. Sinagoga é igreja. Só que a linguagem daqueles dias, os nomes eram dessa forma. Olha lá. Sinagoga é igreja. Então qual é o costume de Jesus aos sábados? Ir para a igreja. A Bíblia diz, e o que ele foi fazer? Ele chegou lá, de repente não tinha muita gente, não tinha muita coisa para fazer, ele foi ler. Foi ler. Mas no dia de sábado ele estava na igreja procurando fazer o que o seu pai havia pedido. E Jesus aqui é o nosso grande e maior exemplo. Aí vem um detalhe sobre religião, independente da sua. Religião não serve para salvar ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. Nós já estudamos e eu tentei deixar o mais claro possível para todos vocês que quem salva é Jesus, é a graça de Deus. A religião serve para nos conectar com o Criador. Porque uma vez nós entendemos que indo para a casa de Deus é para nós termos um encontro com o dono da casa. Tá? Se a casa é de Deus é para a gente ter um encontro com quem? Com Deus. E existem problemas em todos os lugares? Existem. Em qualquer família existem problemas. Mas o importante é que todo mundo esteja conectado de uma forma ou de outra, ajudando um ao outro. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó: um tição tirado do fogo, ele logo se apaga. Se você faz uma fogueira de São João e tira uma madeira daquela ali para acender uma bomba, logo logo ele está se apagando. Você está precisando soprar. Então a Bíblia diz, um tição tirado do fogo logo se apaga. O que é isso? Uma pessoa que logo para de frequentar a igreja onde ele frequenta, logo logo ele vai desanimar. Por quê? Porque na igreja você está reunido com pessoas do mesmo costume, que fazem as mesmas coisas, que têm as mesmas práticas. Então a igreja só serve para isso. Para isso. Mas a salvação é somente em Deus. Tá? Qual era o costume de Jesus aos sábados ir para a igreja, para a sinagoga? Conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? Mateus 12:12 diz: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o... Sabe o que era isso aqui? As pessoas estavam condenando ou querendo testar Jesus. E Jesus chega assim e diz: aí, hipócritas, vocês são hipócritas, ou seja, vocês são os falsos. Jesus chegou e usou essa linguagem hipócrita. Por quê? Porque as pessoas estavam condenando Jesus por tudo. Diz que Jesus um dia passou em uma seara e os discípulos de Jesus pegaram alguma coisa para comer. Aí as pessoas estavam condenando Jesus e os discípulos porque pegou alguma coisa para comer que estava com fome. Porque isso era transgredir o sábado. Sabe qual era os costumes daqueles mestres da lei? Era cuspir, ou para quem cuspisse no chão estava pecando, porque disse que estava regando o mato. Isso, a Bíblia diz isso. Era os costumes dele. Sabe outro costume que eles tinham no sábado? Eles pegavam uma pedra e jogavam, ó. Onde a pedra alcançasse, eles só podiam caminhar até ali. Do mais, era um fardo. Então tinham tantas loucuras, tantas teorias, que para aquele povo o sábado era um fardo. Não era um dia de liberdade, um dia de libertação. Aí estão conversando com Jesus e Jesus disse: qual é entre vocês, seus falsos? Pessoas que não falam, não cumprem com a verdade, que tem um animal, que na linguagem foi uma ovelha, que essa ovelha vai cair no buraco e essa ovelha vale alguma coisa para o seu bolso, que você não vai tirar a ovelha lá antes que ela morra. Por quê? Então, o sábado é dia lícito de fazer o bem. E de fato, realmente, você não vai deixar um animal que está naquela situação, porque vai exigir o seu trabalho. Aí você tem um vizinho que aconteceu, na época que eu estava lá em Santa Catarina, aqui a gente não tem isso, mas lá aconteceu uma chuva de granizo, né? As pedras que caíam, as pedras gigantes, bateu no capô do carro que amassava tudo. E no dia que começou, na hora que começou a chuva, todo mundo correu para debaixo de umas mesas de ferro que tinha lá, com medo dela arrebentar o telhado. Daqui a pouco a gente só ouviu o vento, aí a árvore que estava na frente caiu, e um telhado desses de ferro, o vento pegou e arrancou com tudo. Aí imagina a aflição da pessoa que estava lá, dentro de casa, com todos os seus móveis, tudo dentro de casa, e aquela chuva destruiu tudo. Aí todo mundo correu da fábrica e foi ajudar a pessoa que estava lá, do outro lado. Todos nós fomos. Aí eu te pergunto, isso acontece no sábado? Aí você não pode ajudar a pessoa porque você é um hipócrita, uma pessoa que diz que guarda o sábado e não pode trabalhar.
Então, se você é dessas pessoas, o seu Deus é diferente do meu. Deus está dizendo que o sábado é lícito fazer o bem. O que Deus está querendo dizer aqui é você a fazer no sábado aquilo que é do seu interesse. No meu caso é eu ir trabalhar porque o patrão vai me demitir. Mas cada um tem a sua conclusão. No meu caso é eu ter uma decisão de ter um emprego para trabalhar que me permite liberar no sábado, e tem outro que não. Aí eu vou escolher o que não me permite, não me libera o sábado, porque aquele é melhor para mim. O que Deus pede de nós é uma renúncia de alguma coisa. Cada um toma a sua decisão. Eu só estou ensinando e tentando ensinar o que a Bíblia está querendo dizer, tá? Aí nós vamos aqui, olha, quanto mais vale uma ovelha do que um homem, logo é lícito o sábado fazer o bem. Estavam condenando Jesus, sabe por quê? Porque no sábado ele estava curando. Chegava um deficiente sem andar, Jesus olhava para ele e dizia, em nome do meu Deus eu te ordeno, levante. Chegou para o apóstolo, acho que o apóstolo Pedro, pediram uma esmola para Pedro, entrando na igreja, ele disse, eu não tenho nada. Não foi Pedro, disse, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levante e anda. E disse que aquela pessoa curou os seus problemas, que era deficiente, se levantou e andou. A Bíblia está dizendo, no sábado é dia lícito de fazer o bem. Está entendido até aqui? Vamos dar continuidade. Conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado, fazer o bem. Que dias as pessoas próximas a Jesus guardavam? Quem eram as pessoas próximas a Jesus? Os discípulos, né? Podemos dizer assim? Os discípulos. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e depositou no túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia de preparação e o sábado estava para começar. A passagem que está falando sobre as mulheres. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiam José de Arimateia, que era o dono do túmulo que tirou Jesus da cruz e colocou ele na sua sepultura. E viram o túmulo como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos ou perfumes aromáticos. E no sábado descansaram segundo o seu mandamento. Quando vocês forem dar continuidade aqui, eles vão retornar no domingo, e no domingo Jesus não está mais. Porque as portas do inferno não prevaleceram contra Jesus. Ele morreu e venceu o mal. O maior inimigo que nós tínhamos a enfrentar, que é a morte, ele venceu. Então por isso que eu digo a vocês desde o início, que até para a morte existe solução. O nome dela é Jesus. E aí diz, que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? As pessoas próximas a Jesus guardavam o sábado. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Atos 17:2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Paulo viajou. Paulo foi o homem que mais viajou pregando o Evangelho. A Bíblia, quase em toda a Bíblia, quando vocês forem lá para o finalzinho, vai ter lá um mapa. Preste atenção aqui, ó. Lá em toda a Bíblia vocês vão encontrar um mapa, praticamente no final de toda a Bíblia. Em quase toda a Bíblia. E esse mapa que vocês vão ver lá é só de viagens de Paulo. Paulo pregando o Evangelho. Foi o homem que mais pregou o Evangelho, eu acredito, que teve. E aí a Bíblia diz, Paulo, segundo o seu costume, fez uma viagem para um determinado lugar. Ele ficou lá 3 semanas. E durante essas 3 semanas ele passou lá 3 sábados, automaticamente. E nos 3 sábados que ele passou lá, ele foi para onde? E ele foi procurá-los. E por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. No dia de sábado ele estava reunido com as pessoas discutindo o quê? A Bíblia, as Escrituras. E qual era a Bíblia de Paulo naqueles dias? O Velho Testamento. Já existia o Novo. Aí vem o povo hoje e ensina de que o Velho Testamento não é mais válido, esse é o Novo. Eles que Paulo, Jesus, todos eles eram velhos. Aí agora funciona para todos eles, mas para a gente que somos bons demais, não funciona, só funciona agora novo. Veja como é. E aí vamos lá. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Paulo e seus companheiros viajavam e guardavam. Grande Deus, eterno Pai, que damos graças porque estamos aqui na Tua presença para estudarmos um pouco mais da Tua palavra nesta comunidade. Amém, Deus. Ó Deus, também estamos aqui para Te pedir perdão pelas nossas falhas. Com certeza temos pecados constantemente. Hoje, durante o dia, provavelmente cometemos muitos pecados. Às vezes nós pecamos até mesmo sem ver e perceber. É verdade. Porque infelizmente estamos acostumados a cometer erros
e por isso estamos aqui para te pedir, ó Deus, que o Senhor venha perdoar nossas falhas. Venha abençoar esse povo que está aqui presente, abençoar esse povo que está ouvindo nas suas casas, nas calçadas, que a tua mensagem possa alcançar todos os corações aqui nessa noite. Que nós possamos entender mais uma vez a tua palavra nesse momento que iremos abri-la. Em nome de Jesus. Amém.